Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1. Nesse feriadão aí, muitas pessoas aproveitaram aí esse dia aí para ficar com a família, ou passear, ir para a praia, ir para o shopping. Mas nós estamos aqui para juntos meditarmos mais uma vez na Palavra de Deus, dando seguimento também à nossa série na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você que me ouve, você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, mande o seu testemunho, ou mesmo mande a sua mensagem para conversar conosco. Quero saber de onde você nos acompanha, seja você que me acompanha pela rádio, seja você que me acompanha aí pelo YouTube, que também pode deixar aí a sua mensagem nos comentários, bem como também você pode aproveitar, se inscrever no nosso canal, aproveitar, compartilhar com o maior número de pessoas, para que esse conteúdo alcance aí o maior número de pessoas para a glória de Deus. Mas vamos então, sem perca de tempo, ouvir os nossos patrocinadores. Eu quero aqui dizer para você, você pode ser um patrocinador do nosso programa. Você pode ser um patrocinador do nosso programa. Você pode mandar para nós aí uma oferta pelo nosso Pix, como também você pode ser um patrocinador anunciando a sua empresa aqui no nosso programa, aqui nesse veículo que nós temos, e você estará ajudando a que nós possamos propagar a palavra de Deus. Então fiquem atentos aí aos nossos patrocinadores, o número do nosso Pix, e você pode estar com certeza nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Então não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387.
Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então vamos hoje, quero pensar aí com vocês sobre a Igreja de Roma. Você que tem aí nos acompanhado, você que é ouvinte assíduo aqui do nosso programa, nós temos meditado aqui sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E desde semana passada nós temos observado questões introdutórias. Ainda nós não começamos de fato a expor o texto da carta de Paulo aos Romanos, porque nós estamos pensando um conjunto de informações que nos ajudam ou que nos ajudará a de fato a compreender aquilo que Paulo tinha a transmitir ou tinha a ensinar à igreja de Roma. E para isso nós precisamos então mergulhar nesse contexto, porque texto, afinal de contas, sem contexto é pretexto para heresia. E você que não ouviu, você que ainda não acompanhou nenhum dos nossos programas, você pode acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procurar lá na playlist Programa Palavra Viva, ou você pode procurar na playlist falando sobre Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor. E está lá disponível todas essas mensagens, todas essas reflexões que nós estamos aqui fazendo, que introduzem aquilo que nós iremos começar a fazer ainda essa semana, se Deus assim nos permitir. Por quê? Nós já vimos aqui sobre a importância histórica da carta aos Romanos. Nós já vimos aqui sobre o autor da carta aos Romanos, no caso o apóstolo Paulo, e nós observamos aí de maneira histórica e claro o porquê Paulo de fato era o autor dessa carta. Nós também vimos a questão da data e da ocasião em que foi escrita essa carta. E no último programa nós falamos sobre a cidade de Roma, ou o Império Romano como um todo, o surgimento, a fundação da cidade de Roma, porque afinal de contas não tem como você entender a carta aos Romanos sem entender os romanos, você entender a sua história e as implicações disso para todo aquele contexto de mundo, e que também de certo modo nos atinge até os dias atuais. E hoje então nós vamos falar sobre a Igreja de Roma, a igreja para a qual Paulo está escrevendo, a igreja para a qual Paulo está se referindo. Então nós precisamos aqui fazer algumas considerações a respeito desse assunto. O que nós precisamos entender aqui logo de cara como primeiro pilar aqui da nossa conversa de hoje? O apóstolo Paulo não foi o plantador da igreja de Roma. Essa é a primeira verdade que nós precisamos entender. De tantas hipóteses que nós vamos observar aqui de quem possa ter sido o plantador, o fundador da igreja de Roma, um deles não é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando você encontra aí, deixa eu até aproveitar e ler para você, Romanos capítulo 1, verso 10 a 13, ele diz assim: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados
Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Não quero, irmãos meus, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas não agora, mas até agora tenho sido impedido também para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ou seja, Paulo, de toda a sua empreitada missionária, e aí nós já pensamos aqui a respeito disso, Paulo pregou a Galácia, Paulo pregou a Macedônia, Paulo pregou a Acaia, Paulo pregou na Ásia Menor, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ir para o coração do Império Romano, que era Roma, que era o lugar estratégico. E você está bem lembrado que Paulo ele era um cara muito estratégico. Paulo se fixava nas cidades mais importantes do Império para que ele pudesse propagar o Evangelho, para que pudesse ser um lugar em que dali se espalhasse ainda mais a pregação do Evangelho. Mas ele começou ali o seu ministério efetivamente, vamos pensar ali na Síria e depois na Cilícia, e ele depois vai lá para Antioquia da Síria juntamente com Barnabé, e depois que começa a ir para a região da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, e aí é nesse momento que ele vai levar umas ofertas lá em Jerusalém, que ele pretendia depois ir para Roma. Então nós entendemos que não é Paulo o autor, ou não é Paulo o plantador da igreja de Roma, mas é um outro grupo de pessoas ou outros cristãos. Mas então aqui nós temos que fazer duas perguntas a respeito exatamente disso. Quem plantou a igreja de Roma? Então, afinal de contas, se não é o apóstolo Paulo, quem foi o plantador da igreja de Roma? E a verdade é que nós não temos uma resposta para essa pergunta oficial. Não existe uma resposta oficial a respeito disso. Existem hipóteses, existem possibilidades, existem conjecturas, mas não existe uma certeza absoluta de quem tenha de fato plantado a igreja de Roma. E nós então vamos aqui observar quais têm sido as respostas a essa pergunta aqui ao longo da história. A primeira possibilidade de quem tenha plantado a igreja de Roma tenha sido o apóstolo Pedro. E essa é uma resposta tradicional do catolicismo. O catolicismo, ao longo da história, ao longo dos séculos, tem defendido a tese de que é Pedro o plantador da igreja de Roma. E ainda dizem que ele chegou a pastorear a igreja de Roma por cerca de 25 anos, indo aí do ano 42 a 67 depois de Cristo. No entanto, essa não tem sido a resposta dada pelos protestantes. Essa não tem sido a resposta que os protestantes nos últimos 5 séculos têm dado a quem possa ter fundado, plantado a igreja de Roma. E existem algumas razões do porquê disso. Em primeiro lugar, é porque não existe nenhuma evidência de Pedro em Roma antes de 62 depois de Cristo. Essa é a primeira razão. Segundo, quando Paulo chegou em Roma em 60, 62 depois de Cristo, ele não foi recebido por Pedro e nem fez menção dele nas suas cartas da prisão. Esse é um outro ponto importante. Paulo foi preso em Jerusalém e houve todo aquele processo. Depois ele fica em Cesareia Marítima. Depois ele tem um naufrágio em Malta, na ilha de Malta. E por fim ele vai chegar em Roma próximo aí do ano 60 a 62, 61, por aí.
Se Pedro já tivesse em Roma, as informações que Paulo tivesse sido preso teria chegado até ele, e ele teria recebido o apóstolo Paulo em Roma durante o tempo que ele ficou preso lá, bem como Paulo teria feito menção dele, por exemplo, nas suas cartas à prisão, como Paulo fez de outros personagens, e isso não é encontrado. Então fica difícil de acreditar que Pedro estivesse em Roma nesse período. Terceiro, Paulo escreveria uma carta aos romanos explicando o Evangelho de Jesus Cristo de forma tão detalhada, estando Pedro pastoreando aquela igreja? Essa é uma pergunta a se fazer. Por quê? Porque não era do feitio do apóstolo Paulo edificar no fundamento alheio. Ele mesmo diz isso lá em Romanos capítulo 15, verso 20. Ou seja, faria sentido o apóstolo Paulo escrever uma carta aos romanos, fazendo a explicação que ele fez a respeito do Evangelho de Jesus Cristo de maneira detalhada, estando Pedro em Roma e estando Pedro pastoreando a igreja de Roma? Não faria qualquer sentido. Não faria qualquer sentido. Então, esse é um outro ponto. Sem contar o fato que também, se Pedro fosse o pastor de Roma e Paulo tivesse escrito uma carta aos romanos, tendo Pedro como pastor de Roma, ele teria feito o quê? Menção dele no final da sua carta, nas suas saudações, o que também não encontramos na carta aos romanos. E em quarto, Pedro era o apóstolo da circuncisão e não dos gentios. Essa é uma outra razão. Então nós entendemos aqui que Pedro não tinha condições nenhuma de estar nesse momento da história em Roma e, obviamente, por conta disso, não foi o plantador da igreja de Roma. A segunda possibilidade é de viajantes do vasto Império Romano. O que acontece? Uma das hipóteses que é levantada pelos teólogos ou dos comentaristas a respeito de quem poderia ter fundado a igreja de Roma são os viajantes. Por quê? Roma era a capital do mundo naquela época, a cidade eterna, a cidade imperial, onde o comércio era feito com todo o mundo daquela época. Muita gente entrava e saía de Roma, seja por meio das navegações, seja por meio das estradas, por conta da Pax Romana, que nós já falamos. O Império Romano fez grandes estradas que ligavam áreas muito distintas, né, longas, e por conta disso o trajeto, seja por terra ou seja por mar, facilitava o fluxo de pessoas indo para Roma. E aí acredita-se que alguém ou cristãos convertidos a Cristo tenham levado o Evangelho de Jesus Cristo para a capital do Império por conta do seu próprio trabalho, da sua própria atividade, e por conta disso acabou levando o Evangelho para a capital do Império. Essa é uma possibilidade muito válida entre os teólogos e comentaristas. A terceira possibilidade era dos judeus convertidos no dia de Pentecostes. Talvez essa seja a resposta mais aceita. No dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, atraía peregrinos do mundo inteiro. Lembrando que, se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, depois que os judeus foram levados a cativeiro pela Babilônia, nunca mais os judeus voltaram totalmente para Israel. É desse período que vai surgir, fora do contexto de Israel, as sinagogas, que são chamados judeus da diáspora. E o judaísmo vai se espalhar por todo o mundo daquela época. Vai trocando-se de impérios, no caso a Babilônia vai ser substituída pelos medos e persas, depois pelos gregos e por fim pelo Império Romano. Então você tem judeus espalhados por todo o mundo daquela época.
E quando havia aquelas festas principais dos judeus, como a Páscoa, o Pentecostes, a festa das cabanas e etc., peregrinos do mundo inteiro vinham para Israel, vinham para Jerusalém para festejar. E depois voltavam, obviamente, para suas cidades, para os seus países e assim por diante. Só que naquele ano, ano 30 depois de Cristo, houve o fato histórico, que é o derramamento do Espírito Santo, e quando Pedro se levantou e pregou, e 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. E desse feito, muitos estavam ali de outras localidades, como você pode ver no próprio texto de Atos capítulo 2. E o texto de Atos 2:10 faz menção de povos da região lá da Itália, da região de Roma. Então acredita-se que esses judeus que se converteram no dia de Pentecostes voltaram para sua terra natal e começaram a falar de Jesus e começaram a falar do Cristo, e ali surgiu uma comunidade cristã. E essa é uma das respostas mais aceitas acerca do assunto. E a quarta e última possibilidade aqui é de gentios convertidos pelo ministério do apóstolo Paulo. Essa é uma outra possibilidade muito válida. De gentios que se converteram por meio da pregação, por meio do ministério do apóstolo Paulo, seja na região da Galácia, seja na região da Macedônia, da Acaia ou da Ásia Menor, e por conta desse fluxo de pessoas indo e vindo de Roma, também levaram a mensagem do evangelho para a capital do império, e ali iniciou-se uma igreja. Essa é uma outra grande e importante possibilidade desse fato. Eu fico com a terceira possibilidade, que é de judeus convertidos no dia de Pentecostes. Por quê? Porque conforme nós podemos observar pelos próprios dados, no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio havia expulso os judeus de Roma por causa de um tal de Crestus, ou no caso Cristo. E nós entendemos isso a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 2, quando você tem a vinda, por exemplo, de Priscila e Áquila da Itália para Corinto, por conta desse fato que havia acontecido. Judeus haviam sido expulsos de Roma por causa desse tal de Crestus ou Cristos que nós entendemos. Ou seja, a mensagem do evangelho, a mensagem a respeito de Jesus já havia chegado à capital do império muito tempo antes. Então, entende-se que ali surge. Um outro ponto interessante a respeito disso é que a comunidade judaica era muito grande ali na capital do império. Então, esse seja um possível motivo. A segunda pergunta que nós temos que nos fazer, então, diante disso, é o quê? De quem era ou como era composta a igreja dos romanos. Afinal de contas, qual era o maior grupo de pessoas que existia na igreja de Roma? Era de judeus? Era de gentios? Afinal de contas, qual era o grupo de pessoas ali que compunham? E a resposta é que nós temos os dois públicos ocupando a igreja de Roma: judeus convertidos e gentios convertidos. Afinal de contas, Roma era esse grande centro do povo gentílico, da cultura gentílica no Império Romano. Então, nós temos aqui a presença na igreja de Roma de judeus convertidos e de gentios convertidos. Para você ter uma ideia, Roma era o lugar dentro do Império Romano, fora de Israel, fora de Jerusalém, que mais possuía o número de judeus. Havia cerca de mais de 13 sinagogas em Roma, e havia cerca de mais ou menos 40.000 judeus em Roma. Então, e aí o cristianismo invadiu, veio pela pregação do evangelho, começou a igreja de Cristo, e esse número obviamente se multiplicou e ao mesmo tempo se dividiu. Você tem agora uma comunidade de judeus e você tem uma comunidade de cristãos. E a igreja dos cristãos era composta por gentios
e por judeus. Então aqui fica para nós esse entendimento breve, claro, a respeito da igreja de Roma, que é esse povo que surge por meio da pregação do evangelho, de pessoas que foram para Roma, levaram a boa mensagem do evangelho e muitos se renderam a Cristo. Então eu encerro aqui o nosso programa de hoje falando sobre esse assunto, e amanhã nós vamos ver o propósito dessa carta e, enfim, na quarta-feira, se tudo der certo, nós vamos começar a observar verso a verso dessa carta, tirando e aplicando mensagens e lições para as nossas vidas. Então, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.